nós já faz o teste ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo. E para quem está assistindo agora ao vivo com a gente aqui, boa noite, meu muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa casa que veio para ficar, a esse podcast que veio para eternizar algumas histórias. E hoje, bom, deixa eu apresentar meu grande companheiro aqui, o cara que vai estar aqui dando a cara a tapa todos os dias, né? Todos os dias, toda semana, né? Toda semana. Esperamos que conseguiremos trazer aí um convidado toda semana e estamos trabalhando para isso, né, Paulo? Dando a cara a tapa, mas juntos, né? Se apanhar, apanhamos juntos. É isso aí. E assim, gente, eu esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Uesugi. Comunicador por opção. Não sou especialista, profissional, não sou nada disso. Sou um cara que gosta de conversar, gosta de se comunicar. E quero trazer para vocês, a partir de hoje, a partir desse momento, histórias que vão fazer a gente dar muitas risadas, que vai fazer você que está nos assistindo, talvez aprender alguma coisa. Talvez sirva de lição. Não é isso, Renato? As histórias que pretendemos trazer, os convidados, para que as pessoas que assistam não só se inspirem neles, mas também na coragem deles de vir aqui, quem sabe tenha quebra essa barreira de gelo e venha aqui também falar um pouco da sua vida, porque todos nós somos milhões de habitantes no mundo, mas bilhões, né? Todos nós temos uma história diferente e todos nós temos uma história de vitória para contar. Eu acredito nisso. E assim também, gente, a história que você tem que contar aqui pra gente não é algo marcado com estrofe, com regras. Não, você vem aqui para contar a sua simples história. E eu posso estar apresentando o nosso amigo, convidado, a estrela de hoje. E assim, gente, com muita honra, com muito orgulho, eu posso falar que esse cara é meu amigo. Eu posso falar que esse cara é meu amigo. Tá? Já passamos algumas situações juntos, já participamos de alguns eventos juntos. E assim, você tem alguma coisa para falar antes de a gente revelar quem? Todo mundo já sabe, nós compartilhamos a foto dele aí É para os verdade, né, quatro cantos gente? do mundo. Eu esqueci. Mas vamos fazer essa atenção, vamos fazer essa atenção. Vamos fazer aquela coisa de que vocês não sabem quem está aqui do outro lado. Mas assim, é ele, eu acho que pelo nome dele, muitos não vão saber quem é, mas o pseudo conhecido, né? Ele é o Josias Francisco de Araújo, mais conhecido como Josias, ou, se posso assim dizer, Negão, meu amigo. É com você, meu lindo. Boa noite, ou boa tarde ou bom dia, como você disse, né? Eu não sei que hora que o pessoal vai estar assistindo, mas no momento, boa noite. Eu estou muito honrado de ser o primeiro convidado a participar desse podcast, desse bate-papo, e eu quero desejar a vocês muita sorte, que possa fluir isso aqui e realmente que vocês tenham muito sucesso. E obrigado pelo convite. Que isso, nós que agradecemos. Nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite e assim, sem ficar com muito blá blá blá, né? Mas de verdade é uma honra tê-lo aqui, porque eu sei que a tua história pode vir a influenciar alguns jovens que estão participando de alguns projetos ou que vão entrar em alguns projetos. O Josias, para a gente começar esse bate-papo, eu sei que você já foi jogador profissional, certo? É isso? Certo. Tá. Bom, vamos lá, gente. Para a gente se tornar profissional em alguma coisa, a gente precisa começar. Josias, conta pra gente com quantos anos, como você começou. Você saiu de Louisiana, uma cidade minúscula, que na época eu acredito que a maioria das ruas eram de terra batida. E, pô, ter coragem de largar pai e mãe. Amigos, conhecidos, né? Paulo, deixa eu falar para você. Sem ser esse começo, minha família rodou várias cidades, né?
Nós viemos parar em Louisiana e eu já tinha 7 anos. Mas minha mãe conta uma história que aos 5 anos, meu pai ouvindo um jogo pelo rádio e eu agachado junto com ele, eu falei, pai, um dia o senhor vai me ouvir jogando com 5 anos. E, sei lá, isso acho que já vem de dentro da gente, já parte de dentro da gente, mas sempre foi meu sonho, né? Na escola, onde eu jogava, onde tinha a bola, eu estava ali no meio. Você sempre gostou de jogar bola, de estar no meio da molecada e jogando bola? Naquele tempo não tinha treinamento, né? Você aprendeu lá de moleque a jogar sozinho ou você fez algum treinamento? Naquele tempo tinha alguém que treinava, passava um treino aqui com o pessoal louisiano? Então, Renato, no primeiro momento a gente jogava na pracinha, fazia gols com chinelo, caixa de tomate, e a gente jogava ali na pracinha. E não tinha muita regra, era o jogo livre, né? Então era descalço. Depois, quando eu comecei a morar em Louisiana, aí surgiu o Carlinhos e o Guiral, que começaram a dar treino. Aí foram os meus primeiros professores. Você tinha quantos anos mais ou menos? De 7 para 8 anos. 7 para 8. E aí a gente começou junto com eles, né? Ele levava a gente para jogar. Mas assim, sempre foi a coisa de... Eu saía às vezes para comprar uma carne para minha mãe e apanhei muito. Saía cedo, voltava à noite. Perdi muito chinelo. E aí onde tinha bola eu parava e esquecia de ir lá buscar a carne que a minha mãe pediu, ou ficava até de noite, esquecia esse chinelo. A bola sempre foi a minha paixão. Bola sempre bateu muito forte em mim. Ô, João, mas você se via como um jogador diferenciado? Na época que você jogou aqui em Louisiana, com a tua turma, tinha outras pessoas que tinham a mesma habilidade? Você se via uma habilidade a mais? Renato, naquela época tinha muito jogador bom. Se você for comparar hoje, todos os jogadores mereciam ser profissionais. O nível hoje nem tem comparação, eu falo. Que muitos jogadores bons ficaram aqui para trás e não se tornaram profissional. Mas, assim, eu falo que eu tinha uma coisa talvez diferente. Eu sempre fui muito dedicado em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Né? Eu acho que a dedicação pode estar alterando o caminho da vida das pessoas. Dedicação e trabalho, eu acho que a gente tem que se entregar porque a gente faz. Mas, Josias, nessa época de criança, de perder o chinelo, é gostoso, mas o que te traz, dessa época de, sei lá, de perder o chinelo, o que te levou a falar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero buscar mais. O sonho, né, Paulo? O sonho de... E naquela época ainda não tinha televisão, eu não assistia nada da televisão, mas pelo rádio eu me sentia ali dentro de um campo, né? Eu queria ser aquilo. Eu pretendia ser um jogador de futebol. Aquilo, quando eu ouvia junto com meu pai, eu ficava louco. Eu já me sentia lá dentro do campo, né? Então, essa paixão sempre foi a coisa que me fez lutar para tentar ser um jogador de futebol. Pô, legal. Algumas pessoas falam que sonhar, para de sonhar, para disso, para daquilo. Eu acredito muito que o sonho, ele é o combustível da vida. Quando você para de sonhar, você para de buscar as coisas. Então, assim, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, sonhar é importante. Só não deixe seu sonho morrer por pessoas que vai falar que você não pode. Eu acredito que algumas pessoas já devem ter falado para você na época que, você é louco, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e deixa a bola para lá que a bola não vai dar futuro para você. Teve essas pessoas? Como eu disse, hoje vocês estão plantando uma ideia aqui. E às vezes quantas pessoas você, antes de começar, já ouviu falar: ah, que besteira, isso aí não leva a nada. Se a gente for dar ouvido a essas pessoas, esse negativismo, a gente não chega a lugar nenhum.
Muitas pessoas às vezes achavam que eu não tinha condições de ser profissional, mas isso nunca me abalou, né? Eu me lembro que o Paulo, antes de eu ir para São Paulo, com 12 anos eu fiz uma partida pelo Segundão da Luisiânia. 12 anos? 12 anos. Caramba. A camisa batia praticamente no joelho, mas foi a primeira partida profissional para mim. No campão? No campão. Foi a primeira partida profissional. Renato, eu me realizei como se fosse num Maracanã. E como eu era pequeno, toda vez que eu dava um drible nos caras, a torcida gritava olé. Aquilo para mim, aquilo foi maravilhoso. Nossa, aquilo foi mais um combustível ainda para mim seguir para frente. Isso é importante. Ô, gente, deixa eu falar para vocês aqui. Nós tivemos um pisca agora há pouco. Foi a energia que deu uma picotada. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Renato, dentro de tudo que ele falou, você tem mais alguma coisa para saber desta época, antes do Josias sair de Luisiânia? Bom, na verdade eu não sabia, né? Sou amigo de Josias há muitos anos, eu não sabia dessa história que ele contou aí sobre ele estar participando do jogo do Segundão, que naquele tempo o Rondon era, né, o ápice aqui dos times da cidade do interior, né? E com 12 anos conseguiu. É um feito que eu não conhecia. Renato, e outra coisa, você pode perguntar para o meu cunhado Tadeu, Quiling, na época, os caras treinavam lá dentro e eu correndo lá fora. Se eu pudesse, eu estava treinando junto com os caras. Eu era tão fominha que eu estava ali todo dia. Eles correndo e eu fazendo o mesmo preparo físico que eles. E às vezes eles até falavam, sai daqui, moleque chato, né? Mas eu gostava. Nossa, eu gostava tanto que eu estava lá. Eles treinando e eu junto, sabe? Então a bola realmente foi muito importante para mim, né? Não só para a minha vida, que foi através do futebol que eu consegui tudo isso, né? Que eu tenho hoje. Mas vamos lá, Josias. 12 anos você falou que ainda estava treinando para jogar no Luisiânia Esporte Clube, que antigamente não era LEC, era Luisiânia Esporte Clube. Luisiânia Esporte Clube. E eu sei que naquela época lá tinha Quiling, Tadeu, Maurão, Chicão, não sei se é dessa época, se eles são da mesma Isso, época. Esse pessoal é um pouquinho mais velho que eu, né? Então, assim, foram meus primeiros ídolos. Eu vi esses caras jogando e, assim, como eu só ouvia no rádio, pessoalmente eu via esses caras jogando. Então, assim, eu falo também que esses caras foram muito importantes porque aqueles que eu vi jogar ao vivo ali, né? Então, Jô, mas como você conseguiu quebrar essa barreira de morar aqui numa cidade pequena e conseguir sair? Teve alguém que te ajudou? Você fez um peneirão, um parente, um amigo, um outro jogador? Todo mundo falava que eu tinha potencial, Renato, né? Mas assim, aí veio um tio meu de São Paulo e me viu jogando, que ele é casado com uma irmã da minha mãe. E ele me levou para São Paulo para fazer testes lá em São Paulo, né? Quantos anos, José? Isso foi com quase 13 anos, né? Quase 13 Eu anos. espero que tenha levado para jogar no São Paulo. Pior que não foi, Paulo. Aí cheguei em São Paulo, ele tinha um conhecido que tinha uma escolinha. Primeiro fiquei em uma adaptação de uns 2 meses numa escolinha. Aí ele me levou para fazer um teste no Juventus. Não fui aprovado nesse primeiro teste. Depois que ele me levou na Portuguesa e aí passei um dia fazendo peneira e nesse dia o treinador me chamou e eu tive a aprovação para começar a treinar junto com o time infantil da Portuguesa de Esportes. Tá, mas para você chegar nesse teste da Portuguesa, você teve primeiro ou não, né? Já tive primeiro não. E assim, eu queria voltar um pouco atrás e falar da importância dos meus treinadores, porque quando eu fui para São Paulo, o Guiral e o Carlinhos me deram de presente uma chuteira, né? Eu praticamente jogava só descalço, né? E foi um presente inesquecível, minha primeira chuteira que Lá eles no peneirão precisava de... lá era chuteira, né? Eu não ia chegar lá e jogar descalço, né?
Então, foi um presente, assim, que eu achei muito legal, foi, né, que eu usei nos primeiros treinos lá em São Paulo, tudo. E, e tem aquela de não era o número certo. Rapaz, no primeiro dia eu comi os calcanhar tudo, mas O número certo é é, servir, né, Jesus? aquilo não me fez desistir. É sério, no outro dia os calcanhares estavam na carne viva, mas, meu, nem passava pela cabeça parar naquele momento lá e nada ia fazer eu parar, nada. Eu tava fissurado a vencer ali no futebol. Ô, Jô, mas aí quando caiu ali na portuguesa também, porque o pessoal pensa que passar no Peneirão já virou craque. Na verdade, lá você vai estar com outras pessoas e dessas aí que vai tirar quem vai subir ou quem vai voltar para casa. Né? Passar no Peneirão não significa nada, né? Você depois tem que mostrar o talento, tem que trabalhar, porque aí é só fera, né? Renato, você imagina lá num campo de terra, que era terrão. Não pensa que naquela época era gramado, que nem hoje a molecada no infantil e juvenil já joga em estádio gramado. Era um campão de terra que a bola correu o dia inteiro. E era assim, você passou dessa, você aí juntava outras turmas, os melhores, vamos fazer outra peneira. Não foi assim que você passou de cada turma, de cada jogo e escolhia os melhores. E aí a coisa ia funilando, né? Então não é assim, você chegou e passou. Tirava os melhores dessa equipe, tirava os melhores daquela equipe e depois ia funilando. Alguém deu alguma dica assim, ô Josias, para passar no Peneirão tem que correr, tem que tocar, tem que se Não, aparecer mais que os outros? Ou não, foi porque naquele tempo, Renato, a gente não tinha essa estrutura que nem hoje de orientação, não. Era mais na base da vontade mesmo. A base da vontade. Hoje tem as pessoas que ficam por trás das câmeras para falar para o jogador e orientar, administra a carreira de jogador. Nossa época não tinha nada disso. Era na vontade mesmo. Tudo era na base da garra, da disposição. Ô, Jô, daí para você, aí você ficou quanto tempo nessa escolinha aí, na base aí da portuguesa? Na base foram 9 anos. Eu comecei no infantil, então aquele tempo você tinha que cumprir toda a base mesmo. Foi 3 anos de infantil, 3 anos de juvenil, 3 anos de Morando na casa do teu tio. morando na casa do meu tio, que é uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer, porque foi meu segundo pai, minha segunda mãe, né? No dia de ir embora, minha mãe chorou muito, porque aquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, e minha mãe não queria que eu fosse, né? Porque um moleque com 13 anos, como o Paulo disse aqui, era tudo terra, minha mãe não queria que eu fosse, mas meu pai falou uma coisa: Cida, nós temos que deixar ele ir, porque se um dia ele não conseguir, ele vai culpar a gente. E se ele conseguir, né, nós deixamos ele realizar o sonho dele. Então aquilo ali me marcou muito também. Minha mãe chorou muito, né, nesse dia que eu tive que ir para São Paulo. Bom, deixa eu interromper o bate-papo aqui, deixa eu fazer uma leve explicação do que aconteceu. Bom, nós temos uma energia elétrica na cidade muito estável, ela funciona muito bem, devido às horas que cai. Funciona muito bem enquanto não cai, né? Então, gente, a gente teve uma queda de energia aqui e ficamos offline. Mas vamos lá, voltamos online agora. Só vamos ter que fazer uma pequena voltar um pouquinho. Enrolou a língua aqui, não saiu. Retrospectivo. Você tá bem, enfim. Comi quiabo. Ah, você comeu quiabo? Então, beleza. Josias, vamos dar para o pessoal que está ao vivo, vamos dar um breve retorno. Bom, você saiu de Louisiana, você tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos, você foi para São Paulo fazer um teste. Primeiro meu tio me levou numa escolinha, porque eu nunca tinha estado num clube, né? E aí foi tipo uma adaptação, né, para mim poder saber como é que funcionava o clube. E aí fui primeiro no Juventus, fiz o teste, não passei.
e depois de umas 2 semanas fui na Mas Portuguesa. como que é esse primeiro não? Como que você assimilou esse primeiro não? Porque assim, a gente sabe que para tudo na vida a gente já sai dentro de casa com um não. Mas é difícil a gente ouvir não. Você, sem querer, você se questiona, né? Será que você tem a capacidade? Pô, será que eu tenho futebol para tudo isso? Mas Paulo, eu sempre que eu falei para você, eu sempre gostei. E esse não mudou nada a minha cabeça, né? E isso não fez eu desanimar, eu desistir e sim trabalhar mais para conseguir, né? Legal, legal. E assim, você também teve a passagem, como você estava explicando anteriormente, eu não sei se entrou ao vivo na hora que você estava explicando, mas vamos lá de novo. O peneirão, ele não é uma coisa de você chegar lá, o peneirão não é uma coisa de você chegar lá e, pô, passei, já tô lá dentro, ó, Renato, você já entrou, você já tá jogando bola. Tá? Então não é um negócio assim, não é assim que funciona. Não, o peneirão funciona assim. Põe-se 2 times para jogar e o treinador está olhando. Aí ele fala, eu gostei daquele lateral, gostei daquele centroavante e gostei daquele volante. Esses 3 eu quero. Os outros estão dispensados, já pode ir embora. Vai mais um jogo. Aí eu gostei do lateral esquerdo, gostei do volante e gostei do goleiro. Esses 3 fica, o resto estou dispensado. Então é o dia inteiro assim. Você tem, Mas passar no primeiro peneirão também não significa que você já está certo. Já não. estava dentro, não. Aí vai começar Isso que eu tô falando. Aí faz outros times, com aqueles que foram escolhidos, faz outro peneirão de novo. Então você vai até chega no final que o cara fala assim: esses foram que eu escolhi e vai começar a treinar junto com a equipe que já está montada lá. mas só para me entender, então no primeiro dia eles escolhem um número X de jogador, eles escolhem um número X de jogador, tem um número específico, ou o técnico fala, não, ó, gente, eu quero aquele lateral, aquele centroavante e aquele médio volante, o resto, obrigado, tchau, pega a chuteira e tchau, é isso? Geralmente ele vai escolher aquelas funções que está precisando, né? Se ele tiver um craque, super craque, Sim, você destaca ele. Tanto é que eu fiz teste como volante. E eu passei a depois, no time da Portuguesa, a jogar de lateral direito. Né? Você fez de volante e foi para lá. Eu sempre joguei do meio, de volante ou meia direita. Nunca tinha jogado de lateral na minha vida. Eu conheci você como lateral. Então, mas aí que depois nós vamos chegar aonde foi essa história de chegar na lateral direita, entendeu? Então é assim, o treinador vai lá, ele escolhe as posições que ele acha que está necessitando e se faz esse peneirão e vai tirando, peneirando, por isso que se chama peneira, né? Vai peneirando até ele achar aqueles jogadores que interessam para ele. Ô, Jô, aí talvez nós ficamos offline aí, para quem não viu, então você ficou aí 9 anos na Portuguesa, desde os 13 anos aí, e foi subindo de categoria, Renato, então, sempre lá na Portuguesa. sempre na Portuguesa, porque naquela época o passe pertencia ao clube. Não é que nem agora que inventaram a Lei Pelé. E hoje o jogador não tem um contrato de gaveta que nem tinha antigamente. Você assinava com o clube, você tinha que só podia sair do clube com a liberação do clube. Você era eternamente do clube, não podia sair. Então eu comecei no infantil e se tinha que fazer toda a categoria de base. Não é que nem hoje o moleque se destaca com 15 anos, o pessoal já joga no profissional. Não, a gente tinha que fazer essa categoria de base. Por isso que eu falo para você que o nível era melhor, talvez por causa disso. E lá nessa categoria de base que você está falando, já tinha esse pessoal que jogou com você, já era essa mesma categoria? Ou foi adquirindo mais jogadores conforme foi chegando? Ou fechou essa categoria? Um exemplo, o jogador Denner, que você faz homenagem, até você está vestindo a camisa aí do jogo que teremos, né? Futuramente, até gostaria que você falasse desse jogo depois. Já estava nesse time aí desde os 13 anos ou ele veio depois? O Denner estava. Assim, eu me lembro que 5 que vão vir nesse jogo, que vai ser dia 21 de novembro de 2021, né? Todo mundo vai poder assistir o jogo, né? Vai poder, vai ser aberto ao público, né? A gente vai estar
Assim, a entrada vai ser 1 quilo de alimento em prol do lar e do fundo social, né? Nós vamos convidar toda a região, todos os nossos amigos, para que estejam nesse dia para ver essa equipe que foi campeão da Taça São Paulo em 1991. Você fazia parte, né? Fazia parte e a gente foi campeão invicto, né? Melhor campanha, melhor goleiro, melhor atacante. Até hoje, 30 anos, ninguém quebrou nossos recordes. Que time. Era um timaço. E assim, gente, vocês que estão assistindo aí estão vendo que está passando pelo canal do Febrinha Vídeos, né? É isso, né? E assim, nós tivemos um pequeno problema técnico com o YouTube, mas da próxima pode entrar lá no podcast Conta Pra Nós, que a gente vai estar online, que a gente vai estar fazendo a transmissão por lá, José. Você está rodando por 2 canais aí, mas se preocupa não, que vai rodar. Eu vou ter que retornar porque eu quero participar do original, né? Hoje eu estou pelo Febrinha, mas vou voltar para contar a história no original. Pode ficar tranquilo que você, com certeza, se a gente for falar de história, você tem história para a gente passar a noite inteira aqui falando, né? Gente, deixa eu só cortar um pouquinho o papo aqui. Nós temos que agradecer as pessoas que acreditaram na nossa ideia. Primeiro que nós chegamos com uma simples ideia para elas e falaram, nós vamos montar um podcast. Vocês querem acreditar? Vocês acreditam na gente? Vocês apostam na gente? E assim, sem a mínima restrição, esse pessoal deu parabéns para a gente ter coragem de colocar a nossa cara aqui, de nos expor, tá? E eu gostaria de coração agradecer as pessoas que estão nos ajudando com alguma coisa, com o local, que está nos prestigiando. Você que está nos assistindo, muito obrigado. Mas eu gostaria de agradecer a 3 pessoas ou 3 estabelecimentos, tá? Uma é a Meganet, que é... Internet na velocidade da luz. É uma internet, gente, se vocês precisarem de internet, pode procurar lá que o pessoal está à inteira disposição para estar atendendo. Eu tenho. Você gostou do logo agora? Você tem uma... Ô Paulo, inclusive lá em casa é Meganet. Aí, o Lá na Josias... sua casa do Meganet? Meganet. Josias usa Meganet. É isso aí, gente. E assim, nós temos um cara aqui, gente fina pra caramba, ele é o Robson, e ele tem uma empresa que se chama Robinho Alarmes. Proteção para seu patrimônio e sua família. Ele vai ser contratado, daqui a uns dias vão contratar ele só para fazer propaganda. Tá indo bem? Tá indo bem? Tá. Vai devagar, senão você vai... Senão nós vamos perder o amigo. Ele vai para alguma rádio aí, alguma coisa, nós vamos perder o amigo. Vai. E eu queria também estar agradecendo a um cara que eu considero meu amigo, espero que esteja assistindo aí, Rodrigão. É o Rodrigo, lá do Queijo Quero. Queijos quero, se é quero, eu quero. O cara, ele decorou, gente. Eu acho que ele passou a tarde inteira decorando esses slogans. Eu também tô achando, viu? E também não podemos deixar passar em branco aqui agora esse casal, né? Que está cedendo esse local, que é o quiosque do Paulinho e da Vivi, né? Que se vocês quiserem estar aqui nesse local top para se divertir, né, Paulo? Só hoje não está muito bom para tomar banho de piscina, gente. Tá molhado e tá frio. Tá meio frio, fresquinho. Mas assim, Paulinho, obrigado por acreditar na gente. Obrigado por disponibilizar o local. Por simplesmente falar, Paulo, vai lá, procura a gente, só me fala o dia que você quer, que a gente vai estar disponibilizando para você. O Paulinho, ele tem o depósito de bebidas, ele tem também, ele agregou serviços. Eu acho que isso é muito importante no comércio, agregar serviços. Agrega serviço, né? Muito serviço, né, Renato? Só trabalho. Ele agregou serviço, ele tem o depósito, ele tem o quiosque para sua festa, casamento, aniversário, batizado, assim, sei lá, o que você quiser comemorar, aqui está à disposição. É só entrar em contato com o Paulinho. Comemorar o divórcio, tá aqui da... Divórcio, não fala de divórcio não, que a mulher tá perto, tá, gente? Daqui a pouco dá problema. E eles também montaram uma casa de ração. Eu não sabia que era do Paulinho ali. Você sabia que a casa de ração é dele? Sabia. Eu não.
Pra mim, Sabia porque tem uma porta que você sai lá. ah, mas daí, eu nem vi que essa porta. Eu não vi essa porta. Mas eu compro ração aí também, top. Ah, isso Preço bom. Produto bom e com preço bom. E isso é o bebê. Gente, e assim, outra coisa. A gente tem uma equipe gigantesca, composta de 2 pessoas. Tem minha mulher que quero agradecer muito de coração por estar participando, por estar nos ajudando. Ela que está anotando as suas perguntas lá, gente. Se as perguntas não chegar aqui, vocês podem cobrar ela, tá? Vocês cobrem ela porque não está chegando as perguntas aqui pra gente. E assim, quem está pilotando tudo isso, quem está pilotando esse equipamento, quem está pilotando a nave mãe, quem está no comando ali, quem está fazendo os cortes, se tiver ruim corte aí, gente, pode xingar ele. Cleonice está avisando que ela também compartilhou aí, viu? Opa, Cleonice, obrigado. Obrigado. Ajuda eu, gente. Quem puder aí vai compartilhando esse link aí, porque como eu falei para vocês, nós tivemos um problema técnico, mas na próxima live a gente vai estar direto do conta para nós. Tá? E assim, voltando a falar para vocês, um cara muito inteligente, profissional ao extremo, e se você estiver precisando de uma pessoa aí para editar um vídeo para você, estiver precisando de uma pessoa para criar um logo, meu, conta com o Rafinha. Na verdade, ele não gosta de ser chamado de Rafinha. Nas redes sociais aí o cara é Febrinha Produções. Febrinha Produções. Não, o que é? Eu não tô sem óculos, Febrinha. Febrinha Vídeos. Ah, Febrinha Vídeos. Ele levantou a camisa ali, gente, tem uma letra ali, é que vocês não sabem. Você viu o tamanho da letra ali, José? É grande, hein, Paulo? E eu não vi. Ó, eu quero elogiar esse menino, porque é como se fosse o meu sonho, o dele. Eu conheço esse menino desde pequeno e ele sempre trabalhou com isso. Então, e ele está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Então, mostra que a gente não precisa estar em grandes centros, não precisa estar com grandes coisas. Nossa, então assim, é o que você falou, a gente sonhar, a gente correr atrás do nosso sonho, né? E outra coisa, gente, o Rafinha, os mais importantes desse grupo é o Paulo e o Renato? Não. Porque de verdade, eu não sei como fazer aquele trem ali de jogar as imagens. Então. Eu não sei fazer aquilo ali. Eu não sei fazer. Olha que eu trabalho com internet, eu não sei fazer aquilo. Vamos continuar então, Paulo. Que pressa é essa? O pessoal tá cobrando aqui no. Tá cobrando aqui. Eu tô vendo aqui e ela também lá tá anotando todas as perguntas. Peraí, vai chegar um recadinho aqui, vai chegar um aviãozinho aqui. Paulo, eu quero aproveitar que você falou da importância da sua esposa e eu quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa, para os meus filhos que estão ligados lá. Meu filho Gabriel Febrinha falou que está assistindo. Obrigado pelo apoio, vocês sempre estiveram junto comigo. Família que eu amo demais. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Lenice, um beijo. Mariana também está assistindo. Você foi um alicerce. Tem um ditado que atrás de todo homem tem uma grande mulher, mas acho que não. É ao lado, né? Sempre ao lado. Lutando as batalhas difíceis, elas sempre ao meu lado. Na verdade, eu acho que para tudo na vida a gente precisa de um parceiro. Sim. Nós vamos continuar com o assunto de futebol, mas já que você deu essa dica aí, como você conheceu a Helenice? Se você jogava lá em São Paulo, aí você veio aqui para as férias, como é? Conta, já aproveitando a deixa aí da... Ela fala, Renato, que ela sempre prestou atenção em mim, na escola e tudo. Eu falo para ela que eu não me lembro dela na escola. E aí, num dia de férias, né, eu tive o sonho de abrir uma academia aqui em Louisiana. Isso lá em 1900 e bolinha. Você jogava na Portuguesa? Jogava na Portuguesa. E aí eu falei para ela, fiquei sabendo que ela tinha se formado em Educação Física. E olha a chaveco mais furado, Renato. Falei para ela assim...
vamos montar uma academia. Quem sabe, além de ser sócio, a gente se casa. E não é que acabou casando mesmo. Se A chaveco... a academia não saiu mais. mas o casamento saiu. Que chaveco furado, mas valeu. Mas tá bom, tá gravando, Rafa? Vamos continuar com a gravação na online, não? De novo. A hora que eu assunto pelo bom. Ô, gente. Bom, eu não vou nem. Essa gravando vai cortar, né, Rafa? Ih, Josias, a hora que o Josias estava dando a deixa aqui pra Helenice, foi legal, o assunto caminhou legal. Nós estávamos com 31. Isso, Verdade. coloca a barca. Ou é bom colocar na hora que tiver online? Não, a gente vai colocar aqui, mas não vai abrir. Só pra já ficar aqui em cima. Aí a gente já. Verdade, top. É bom que já caça um local legal aí. Pode colocar mais para eles dois comigo. Aí. Você não pode? O importante é sair bonito na câmera, né, Rafa? E o Josias conseguiu alcançar, né? Dá pra pegar aí? Eu pensei. Tá gravando? Mas querer voltar quando voltar a internet, né? É melhor, né? É. Quando É voltar. melhor, porque senão a Mas gente. você sempre fica deixando falar na deixa, viu? Tem gente curtindo a minha página. Tava com. Já passou de 90 e pouco meio curtindo uma página. Sua página vai pipocar. Tô achando que é esquema do Febinho. Não é não, Pra bombar a não, página. já tava 86, agora já tá 91. Pô, cara, mas que azar, bicho. Agora tá. Pô, mas os cortes eu acho que vai bombar. Cortar por assunto. Sabe? Senão vai fazer uns cortes lá. Pô, mas essa energia tá quebrando nós. É o Renato espetando os queijos aqui. Deixa isso aqui, parece bonito. Né? Deixa aí. Vai voltar a cair mais de você. Opa. É, O Renato para de passar a mão na frente da câmera ali. Mas é que. Ó, não tem que colocar mais não. Já tá aí, Febre? 3, 2, 1. No ar. Gravando. Oxe, tem alguém cantando lá fora. É isso aí, pessoal. Houve aí uma queda de energia novamente. Novamente nós ficamos a ver navios. Aí, falando em navios, Paulo que chegou aqui pra gente. Rodrigão, obrigado. Mandou uma barquinha aqui pra gente. Uma barquinha de queijo. Tem uns queijinhos aqui, Josias, você tá de regime, você não vai poder comer. Helenice, tô cuidando dele, não sei se você já tá vendo. Não vou deixar ele comer, tá? Pô, Paulo, aí eu vou embora, pô. Se eu não poder comer esse queijo aqui, eu já tô com água na boca aqui, velho. Eu vou destrampar aqui pro Josias ficar à vontade. Obrigado aí, o queijo quero. Paulo, e aí, caiu de novo a energia, Paulo? Na verdade, a gente vai ter que arrumar uma corda para amarrar ela, para ela parar de cair, né, gente? Porque tá complicado. Gente, quem estiver nos assistindo aí, nós temos quantos assistindo aí, produção? Tá mandando os links aí. Tá disponibilizando os links. Vamos aguardar um pouquinho para falar com esse pessoal. Ele pediu pra avisar, né, que vai ser tudo repassado, esses links, né, Paulo? E vocês vão poder pegar esses aí que já ficaram para trás, né, e vão poder estar assistindo. A gente vai estar postando, esses vídeos lá no. A gente vai conseguir Canal oficial. Né? A gente vai conseguir passar para o canal oficial esses links, produção? Os vídeos vai ficar salvo lá. A produção tá avisando a gente aqui que vai lá pro podcast não. Vai os cortes que ele tá falando, porque assim, infelizmente, gente, vai ter cortes, uns 2, 3 cortes aí de vídeos. Bom, deixa eu explicar essa questão do corte. É que nós vamos pegar depois e vamos cortar. É normal, isso aí são cortes. Então a gente pega e corta por assunto. Depois lança vários vídeos. E nós vamos compartilhar esse vídeo aí no nosso canal do YouTube. Então, por assunto. Então, um exemplo, Josias, hoje nós estamos batendo um papo aí, já caiu a internet, o papo vai se alongar e talvez a pessoa quer ouvir um determinado assunto, então vai ter alguns cortes lá, né? Ele falando do futebol, depois ele falando da família. E é legal isso aí, vários videozinhos. Tá em alta fazer isso aí agora, nós estamos tentando. Quem sabe não cola. Para você que tá chegando agora, nós estamos
reformulando aí, tá? Pra gente voltar, porque houve aí novamente uma queda de energia. Estamos esperando as pessoas voltarem aí. Já temos 3 campeões. Já temos 3 campeões online nos assistindo. Tava mais de 100 pessoas, mas agora vamos ter que mandar os links novamente, mas tá tudo certo. Vamos. Ô, Josias, o que você está achando dos queijos? Ô, Renato, você não vai experimentar, não? Opa, Cara, eu já sou fã, já compro lá direto. Rodrigo foi muito feliz, né, na produção. Pessoal, meus tios, quando vêm aqui de São Paulo, o meu um amigo lá da Praia Grande levou bastante queijo. Tá muito bom a produção. olha, aqui temos vários sabores aqui, né? Vamos tentar adivinhar. Esse aqui deve ser o quê? Esse da pontinha aqui é queijo Esse aí é o temperado? eu acho que esse aí é o queijo nó. Ou se tiver alguém que entende de queijo aí, Já vai mandando. Tem um aqui que parece que é pimenta. É pimenta isso aí? eu não sei, eu vou experimentar esse trem Pa- aí. é, É pimenta. Ah, mas deve ser aquela biquinho. Deve ser aquela biquinho. Rapaz, não tá parecendo biquíni não. Será que é? Não, Você pode comer pimenta? eu posso comer qualquer coisa, Tite. Então, depois você Eu tô de experimenta. olho aqui em tudo. Eu estou O José esperando. vai dar um jornal de Masterchef. Eu tô esperando só dar uma folga que eu vou entrar aí com Vai, tudo. já é agora a folga. A folga é agora. Isso aqui é queijo com goiabada. Eu já não, Romeu e Julieta, eu gosto, hein? não curto muito, não. Eu vou nos rodízios por aí, eu entro no Romeu e Julieta. Aí tem um aqui com um negócio vermelho dentro. Ô, Rodrigão, se você estiver assistindo aí, explica pra gente. Manda uma mensagem aqui que é esse negócio vermelho aqui, que não é. Esse aqui, eu acho que é pimenta, hein? Não é pimenta, não. Vai ser pimenta. Ah, eu não sei. Bom, esse aqui é com salame. Esse aí é com salame. Eu queria saber como que ele corta esse salame em triângulo, né? Porque deve dar um trabalho pra cortar esse triângulo. Ele vai colocar completo, né? E depois ele... Ô, Renato, Esse aqui é vegetariano. eu vou experimentar isso aqui. É esse aqui que você tá falando que é pimenta? Tá focado o rosto do Josias? Ele não soltou fumaça pela boca ainda, gente. Não, é que eu queria que ele fizesse aquele padrão Masterchef. É a biquinho. É, Pimenta. Biquinho é de boa, só tem o sabor da pimenta. Gostoso. Mas não é Agora, na minha opinião, na minha humilde opinião, o carro-chefe desses queijos todos aqui pra mim é esse queijo aqui com rúcula e tomate seco. Bom. Cara, esse, na minha opinião, é fera. Aliás, ó, é o que nós estamos falando. O cara teve uma sacada muito boa. Muito bom os queijos do Rodrigo. Sim, sim. Bom, vamos voltar então às perguntas, né? O Rafa vai compartilhar ali. Enquanto você pergunta, eu posso comer? Fica à vontade. Depois você pergunta. Aí o Josias só vai respondendo. Ele falando respondendo, a gente fala. Então, bom, beleza. Então vamos lá. O Josias estava nos contando então que conheceu a Helenice Da minha cantada fenomenal. na cantada fenomenal. Ô, Helenice, E aí, desculpa atrapalhar. Helenice, você caiu nessa cantada dele? eu acho que ela queria cair na cantada. tá. Ô, Paulo, vou falar a verdade. Não foi tanta cantada. Não era tão feio, não, né? Eu não era tão feio. Eu era um atleta, né? E ela, negão sarado, bonito. E eu acho que o tiro saiu pela culatra. Falou, vou ficar rica junto com esse cara aí, né, amor? E acabou se lascando, né? Mas tivemos que trabalhar muito para conseguir o que a gente conseguiu, graças a Deus. Ô, Jô, mas e aí? Aí vocês ficaram namorando de longe. Você lá, ela aqui. Começou a namorar ou quando vocês começaram a namorar, você já estava largando a carreira de atleta? Como é? Não, tava no começo. Eu era juniores ainda. E aí, se contar mesmo o tempo que a gente namorou, foi 4 anos. Mas se contar o tempo que a gente ficou junto, deu 3 meses, 4 meses. Porque era eu pra lá e ela pra cá, né? Então, assim, namoro mesmo quando só no final do ano quando se via, né? Ou ela ia às vezes na casa da minha tia, ficava uns 2 dias lá. Namoramos muito pouco, né? Na verdade, namoramos pouco. Ô, Jô, mas aí então, beleza. Aí você estava lá na Portuguesa. Ô, gente, dá licença um pouquinho que eu vou passar a barca. Vou passar a barca pra produção, né? Que eles quase pularam por cima de computador, de tudo, gente. Vocês não sabem
O que é isso? Vocês não sabem o que que é a fome. Fome é uma coisa triste, gente. O Febrinha é bom no vídeo, mas é bom pra comer também, o Febrinha. Tá gravando, Rafa? Tá gravando, tá ao vivo, tá tudo. Então tá bom, vamos lá. Filha. Você vê como que os caras fazem sucesso. Bom, então aí o Josias está contando aqui pra gente, enquanto o pessoal vai voltando aí o link. Estava lá em São Paulo, já fazia 9 anos. Você ficou no total 9 anos na Portuguesa, Josias? 9 anos de categoria de base, né, Renato? No Então, caso, 9 anos de amador. de amador. Porque naquela época a gente tinha que fazer todas as categorias de base. Deixa eu lembrar um detalhe que me marcou muito. No primeiro ano que, depois da peneira, que eu já comecei a treinar, eu falei pro Paulo que eu fui fazer teste de volante e meio campo, né? E aí, o treinador viu que eu tinha uma condições, assim, física muito boa, eu tinha um fôlego muito grande, e aí ele falou assim, vamos fazer um teste de lateral? Eu falei, mas eu nunca joguei de lateral, não quero jogar de lateral. Ele falou, vamos, rapaz. Naquela posição tinha machucado um menino Ô, e Jô, só para quem não entende muito de futebol, você jogava em que posição? ou era médio volante ou meia direita, Que fica mais no meio do mais campo, no né? meio do campo. Eu E acho o que lateral Lateral fica. joga na É, lateral, ele tem que correr mais, né? ele tem uma dupla função, né? Ele tem que marcar e ao mesmo tempo apoiar, né? mas, E aí o cara te chamou. mas assim, médio volante e meio armador. Isso. Para jogar de meio armador, só para ter uma ideia, você tem que ter uma certa habilidade para fazer isso, Sim. né? Quem trabalha no meio-campo tem que ter habilidade para construir a jogada, né? Então eu tinha, além de um bom fôlego, então eu sabia jogar. E aí, Paulo, depois de muita discussão, ele me convenceu a jogar de lateral direito. Você vê assim que eu acho que eu tinha um talento, né? Não querendo me gabar nada, que eu no primeiro Campeonato Paulista que eu disputei como infantil, eu fiquei de suplente da seleção brasileira. Então, se qualquer um lateral direito que machucasse ou que tivesse algum problema, eu seria o próximo a ser chamado. Então, aquilo me animou muito, né? Mostrou que eu não fui aquele não lá do primeiro do Juventus, me mostrou que depois que eu tinha condições, né? Quem estava errado não era você não, né, José? Era o cara. Eu acho que Você lembra o nome desse cara que falou não pra não, você? não lembro. Mas jogamos muito depois contra o Juventus e eu me lembro de ter muito mais vitórias do que derrota. Então eu acho que eles se arrependeram um pouco. Ô, Jô, aí então, aí você ficou esses 9 anos, aí você começou a jogar de lateral já na categoria de base, então? Não, no primeiro ano que eu entrei na Portuguesa. No primeiro No ano? primeiro ano. Nossa, Assim, como você disse, era disputado por posições. Em time profissionais, são dois por posições. Então tem o reserva e o titular. Então você, assim, cobra comendo cobra. no dia a dia você vai disputando ali para ver que aí o treinador vai ver quem que acha que está melhor no dia a dia. E eu comecei a me destacar como lateral, né? Como eu tinha bastante fôlego e sabia bater bem na bola, foi aí que eu ia. Você tinha um apelido de Zé Maria mesmo? É mentira isso aí? Não, começaram a me comparar para o Zé Maria pelo estilo e o porte físico, né? E o Zé Maria foi seleção brasileira, o Zé Maria foi um jogador fantástico. E aquilo só me encheu de orgulho, né? Ser comparado com um cara que chegou à seleção Ô, brasileira. Josias, já que a gente está no começo de carreira aí, estamos no começo da sua carreira, tem um amigo nosso aí que deve estar voltando a nos assistir, John Lennon. Ele mandou uma perguntinha para você. Quer dizer, na verdade, ele não mandou uma pergunta, ele mandou quase que uma afirmação. Que quando você começou a sua carreira, o teu maior sonho era jogar no Palmeiras. Vou falar pro John Lennon o seguinte. Eu, como um bom corintiano, John Lennon, eu não queria jogar no Palmeiras, mas se o Palmeiras me chamasse, eu não seria louco de falar não, né?
É o maior prazer. Eu ia falar até que ia beijar o escudo e falar que era palmeirense, claro. Ia pagar meu salário, é claro que eu ia jogar no Palmeiras, John. Um maior prazer. Um excelente clube, um clube de nome igual o Palmeiras. Não, acho que qualquer um seria louco de querer jogar no Palmeiras, né? Ô, Jô, mas esse time que vocês construíram ali na Portuguesa foi um time que, como você falou, foi campeão invicto e tal, mas foi molezinha, teve jogo pau a pau, como é que tava esse ano que vocês foram campeão invicto? Renato, e como você falou, perguntou lá no começo, no infantil, até eu chegar ao juvenil, foram trocando jogadores. Então, aqueles não foi chegando lá até a gente ser campeão a mesma turma. Foram cortando e vindo novos. Todos os anos mudavam. Então, outra coisa importante que eu falo para você, que fui vitorioso e eu acho que eu tinha algum talento, porque desde que começou comigo em 83, foram poucos que chegou em 91 quando a gente foi campeão. Então eu falo assim que eu tinha uma condições, eu acho que boa, porque eu continuei titular esses 9 anos subindo de degrau em degrau, sabe? Ô, Jô, mas os rivais, vocês ganharam de grandes clubes, né? Sim, a gente disputava um campeonato paulista que nem disputa hoje. Jogou contra todos esses times, né? No tempo tinha Bragantino, Novo Horizontino, tinha Ferroviária, e eram todos times bons, que eles brigavam de igual para igual pra gente. Quando a gente vinha jogar aqui contra São José do Rio Preto, do América, era jogo difícil, era muito difícil ganhar. Então, o que eu não entendo, Josias, é como a Portuguesa foi campeã invicta, tinha esse time na mão, e aí não passou pro profissional esse time. O que que aconteceu assim? Não soube aproveitar? É o que eu te falo, não souberam aproveitar. Porque qualquer outro clube, se fosse um São Paulo, profissionalizava todo mundo e botava para jogar. Porque era um time montado, um time fantástico. Nós ganhamos do Grêmio de Porto Alegre de 4-0 numa final. Não foi uma vitória simples. Foi 4-0 em cima de um Grêmio. Não sei se você lembra, o goleiro era o Darley. Ele chegou até a jogar na seleção brasileira. Foi goleiro titular da De seleção. titular. Então nós ganhamos de uma turma que depois, em 96, foi campeão brasileiro no profissional. Então não era qualquer um que nós Mas, jogamos. então, mas o que que aconteceu com a Portuguesa? Que você acha por que que eles não soube aproveitar? Era marketing, era Portuguesa, Renato, tinha naquela época assim uns diretores que trabalhavam muito com medalhões. O que é medalhões que a gente fala? No ano que eu subi, sabe quem jogava lá? Roberto Dinamite, Birubiru, o Carlos, que era goleiro da seleção brasileira. Então só tinha fera. Então eles pagavam um salário alto, não ia tirar esses caras para colocar a gente. Por mais que a gente estivesse voando, a Portuguesa não ia tirar esses jogadores para colocar a gente. Aproveitando, falando da Portuguesa, que era esse timaço, que realmente não cheguei a assistir assim muitos jogos, mas cheguei a assistir alguns. Vamos fazer um paralelo entre esta Portuguesa, a qual você participava, e vamos fazer um paralelo com a atual Portuguesa de hoje. Tá? Até o Fábio FR, ele fez um comentário aqui. Infelizmente, hoje a Portuguesa não está em uma boa fase. Para a Portuguesa não chegar nessa boa fase, o que você acha que no decorrer desses, sei lá, 10, 15 anos, não sei, 20 anos que se passaram, o que aconteceu com a Portuguesa para ela chegar neste momento que ela está hoje? Paulo, foram vários fatores. Eu acho que faltou a administração, não souberam administrar o clube, porque o clube, tanto na parte de lazer, como no futebol, era a quarta potência de São Paulo. Tinha muitas pessoas que torciam para o Palmeiras, mas torcia para a Portuguesa. Era o segundo time do coração. Eu acho que foi isso que foi matando a Portuguesa, de não souber aproveitar essa base que sempre teve de bom. A Portuguesa sempre montou jogadores bons.
Tanto é que, que nem o Renato falou, surgiu o Denner, que o Denner, nego fala de Neymar hoje, mas se o Denner não tivesse morrido, ele tinha acabado de chegar na seleção brasileira. O Denner ia ser outro Pelé, ia ser fantástico, um jogador fantástico. Então, assim, a falta de aproveitamento desses atletas é que foi acabando com isso. A má administração acabou acabando com a Portuguesa. De coisas que a gente ficou sabendo até ultimamente, da Portuguesa ter vendido a vaga para o Fluminense, desse última vez que caiu. Eu não sei se é provado isso, se não foi, mas a conversa que rola é essa, que a Portuguesa vendeu a vaga para o Fluminense. Colocou um jogador irregular para cair e o Fluminense ficar. Então, tudo isso foi levando a Portuguesa a estar hoje nesse patamar lá na última divisão. Porque a Portuguesa realmente, eu lembro que o José falou, ela brigava para estar entre os 4 grandes, né, Sim. de São Paulo. Até teve uma época que o Santos deu uma baixada na bola, desculpa os santistas aí, e a Portuguesa vinha lutando para tomar esse nome aí, tá entre os... Renato, para ganhar da Portuguesa, esses grandes aí penava muito. Você pegar a história da Portuguesa, sempre foi difícil, desde a época de Pelé lá. Tanto é que o Santos do Pelé dividiu um título paulista com a Portuguesa. Então a Portuguesa sempre deu muito trabalho. A Portuguesa era um time grande, gigante. Aproveitando esse bate-papo aí que a Portuguesa enfrentou grandes jogos, teve grandes jogos frente aos grandes, né? Frente a São Paulo, frente a Corinthians, Palmeiras e Santos, né? O Robson pergunta: Josias, qual foi o melhor momento ou o jogo seu? Ele quer saber qual foi o melhor momento seu dentro de campo, vestindo essa camisa da Portuguesa. Qual foi o melhor momento, o melhor jogo? Quando isso aconteceu? Paulo, eu acho que não posso falar assim de qual foi o jogo, o melhor momento. Eu posso te dizer que me lembra muito a minha estreia. Eu estreiei contra o Corinthians no Pacaembu com 40 mil pessoas. Você ganhou do Corinthians. Empatamos, Oh. 1-1. Mas você imagina um garoto com 19 anos subir a escada do Pacaembu e ver a enorme torcida do Corinthians, a Naquele Gaviões. tempo de faixa e bandeira, né, José? Lojão e tudo mais. Você falar que a perna não treme é mentira. E principalmente Nossa. que eu sei que você é corintiano roxo, eu imagino que você queria estar muito do outro lado, né? Na verdade, Paulo, lá na hora que você entra, você não sente isso. Aí você sente o peso da camisa que você está vestindo. Você até esquece que é corintiano. Você não lembra disso. Mas eu falo assim, de você passa tudo um filme na cabeça, de você vir de uma criança de uma cidade pequena, que era de terra, e você vencer tudo isso e você entrar na escada e pegar um Corinthians. 40 mil pessoas, você nunca tinha visto aquilo na tua vida. Então, assim, Nessa hora você fala assim, não interessa o resultado do jogo, eu venci. pô, isso aí é fantástico para um cara que saiu daqui de uma cidade pequena. É fantástico. Imagina. Uma estreia de 40 mil pessoas, aquele frio na barriga, não tem como. Fazer igual eu posso falar para você, de ouvir você falar me arrepia, mas eu imagino a emoção de estar naquele momento, de entrar perfilado ali. E de ter feras do outro lado. Ronaldo, Neto, essa turma. É você pegando feras. Não era você jogar contra um Zé Ninguém. É você jogar contra feras. De ser seu ídolo e você tá jogando contra os caras ali. Ô, Jô, e os bastidores ali da Portuguesa? Era um time unido? Tinha um brigão? Tinha um comédia? Quem que era o cara mais engraçado, mais sério, mais brigão? Ó, na época, sempre tem, quando se trabalha em números de pessoas grandes, sempre tem. As pessoas têm as divergências. Mas lembro que um cara que sempre foi muito brincalhão, o Diney. Ele chegou até a jogar no Corinthians, ele passou pela Portuguesa também. Nossa, esse cara ele fazia piada com todo mundo, é zoeiro pra caramba. Denner também era zoeiro, assim. Agora um cara pra mim, Qual o nome do que você falou? Assim, Diney, Dinei, ele é vivo? é vivo? Ele vai vir aqui em Luisiânia? Não. Ah, não. Ele já era, ele era do Corinthians. A gente jogava ele nas categorias de base contra. Ah, A gente se encontrou lá no profissional, né? Então, assim,
Ele não foi desse time que a gente foi campeão da Taça São Paulo. Desses quem vão vir vai ser Tico, Simval, o Baiano, Maninho, o Paulo Luiz, que era o goleiro, o Ricardo, o Vanderlei, quem mais? O Cícero, o Charles, que são aqui de Marília. Então vai vir essa turma que a gente... Você citou vários nomes aí. Você mantém contato com esse pessoal? Você tem contato? Você conversa com eles? Paulo, não tinha. Fazia, vamos dizer, 28 anos que a gente não se via nem se falava. A partir desse amigo de Marília, que a gente foi lá, e eu fiquei sabendo que ele estava morando em Marília, aí eu fui lá na casa dele, ele tinha o contatos de algum, e foi a ideia da Helenice montar um grupo no WhatsApp de Lusa 91. E através de um, foi chegando um outro, e chegou a esse jogo que a gente vai fazer em novembro. Então fazem 30 anos que a gente não se vê. E vai ser fantástico esse encontro, que vai ser o primeiro encontro depois desse título, dessa turma. Mas o pessoal tá jogando bola. E vai jogar contra o time de Luisiânia. O pessoal aqui que fazia parte do antigo LEC, não sei se chamava de LEC, o Luisiana Esporte Clube, né? E algumas outras pessoas chegaram aqui, mas tudo com idade. Como é que vai ser a expectativa desse jogo? Você vai jogar para Portuguesa ou para o LEC? Ou vai fazer meio tempo com Ou o vai lado e meio fazer tempo? meio? Como é que vai ser? Renato, vai ser meio difícil para mim, mas eu vou jogar para Portuguesa. Eu tenho uma história, né, Renato? É o que eu tô falando, faz 30 anos que a gente não se vê. Esse encontro vai sim. Só de ter o contato com eles de novo, remoçou todo mundo. Você precisa ver o nosso bate-papo no WhatsApp, é um relembrando das histórias do outro, tirando sarro do que você fazia de errado, do seu apelido. Então, eu creio que Luisiânia vai ganhar muito, porque eu consegui trazer esse pessoal para fazer esse encontro aqui em Luisiânia. E eu sempre carreguei Luisiânia no meu coração. Eu nasci em Queiroz, mas eu sempre nas entrevistas falava de Luisiânia. Então é a minha cidade, né? Que eu adotei como... Ô, João, mas só cumprir uma pergunta. Aí você saiu da Portuguesa, você foi para qual clube depois da Portuguesa? Primeiro empréstimo que a Portuguesa fez, eu fui para o Central de Caruaru. Isso em que ano? 93. 93. 93. Longe, hein? Longe, Paulo. Que veio na cabeça? Um time pequeno, né? Lá no meio da Caatinga. Né? Puxa vida, será que vai dar certo? O que esses caras estão pensando, né? Em mandar eu para tão longe. Mas aí volto de novo a falar que eu acredito que eu tinha um talento. Nós ficamos em quarto lugar, porque é Esporte, Náutico e Santa Cruz. Nós ficamos em quarto lugar no Campeonato Pernambucano. E da seleção do Isso campeonato... lá já no time profissional, primeira divisão lá, Sim, campeonato estadual. Campeonato Estadual, Campeonato Pernambucano. E no final do campeonato, Renato, eu fui o lateral da seleção do Campeonato Pernambucano. Ah, naquele tempo montava como que é? Como tem hoje. Chega no final, no brasileiro, não monta a equipe, Monta. o goleiro, melhor Tá, goleiro, melhor. E eu fui o lateral do Campeonato Pernambucano. Para mim, então, assim, me enche de orgulho de novo por estar num time pequeno e eu ser escolhido o lateral do Campeonato Pernambucano. Aí puxaram você de volta, José, para Portuguesa ou Isso. você continuou lá? Aí o Santa Cruz mostrou interesse para mim disputar o Campeonato Brasileiro lá. Mas o meu tio, né, e eu agradeço tudo a ele, mas ele falou que a Portuguesa queria que eu voltasse. E até a gente teve uma divergência aí porque eu queria ficar lá. Nesse tempo você era solteiro, hein? Tava namorando ele. Isso, tava namorando. E eu queria ficar lá no Pernambuco, porque seria uma chance maior de eu me aparecer, né? Ia ser titular, ia estar com nome, mas a Portuguesa falou que queria me aproveitar de novo no Campeonato Brasileiro. Na época o técnico era o Pepe, e aí fui reintegrado ao elenco da Portuguesa, e naquele ano eu fiquei ali no Campeonato Brasileiro na Portuguesa.
Aí, ô Josias, aí nesse momento aí que você está trazendo, voltando, sempre de lateral. Sempre Sempre lateral. É assim, Depois nunca Mas mais vou. você chegou a ser titular depois na Portuguesa? Quando trouxeram você de volta? só um minutinho. Nessa época que você foi jogar lá no norte, lá, você tinha. Qual era a sua idade? Mais ou menos. E 20, nós fomos campeões. Eu tinha 23 anos. Eu tinha 20, Novo, começo de novo, carreira. Né? começo de carreira. Começo de carreira. Então, assim, eu achei que, Renato, que eu ia voltar para ser titular. E não aconteceu isso. Aí foi uma das grandes decepções para mim na Portuguesa que não ter sido aproveitado. Se fosse para me tirar para ser titular, mas acabou não acontecendo. Eu joguei meia partida naquele Campeonato Brasileiro. Então meia partida. Então isso me deixou muito triste que Ô, Jô, depois mas eles davam algum, né? Eles davam alguma, o José, você não tá entrando por causa disso, você cobrava, você pedia alguma coisa, você só treinava quieto. Como é que funciona isso? Um time profissional, ele explica porque você tá Na verdade, no banco? na não verdade, tem existe- explicação. Na não verdade, existe teve justiça. um treinador que falou assim: eu não te explico quando eu te escalo de titular e eu não te devo explicação quando você é reserva. Então, assim, você podia estar comendo a bola, mas dependia do treinador. Depende do treinador de te escalar ou não. Nessa época ainda existia essa coisa de politicagem dentro do clube? Paulo, existe até hoje. Existe até hoje. O mundo artístico é política. E tem aquele tal de quem indica, né? Ok. Eu não tinha empresário, era só eu e o meu tio trabalhando. Então, assim, a Aí gente tinha. dependia de realmente da raça. É o que eu tô falando pra você. Eu vi que eu tinha talento quando me mandaram para um campeonato pernambucano, num time sem expressão, e eu ser o lateral do campeonato pernambucano. Então, nessa volta, eu tinha muita esperança de que minha carreira ia deslanchar. Mas não foi o que aconteceu. Tá, após essa decepção na Portuguesa, você foi direcionado para algum outro clube? Aí no próximo ano eu fui pro São Caetano, né, disputar o Campeonato Paulista. Aí começou a história de disputar o Campeonato Paulista para um clube e voltar para a Portuguesa. Aí em 95 eu vim aqui pro Noroeste, disputei o Campeonato Paulista e voltava pro Brasileiro. Então eu jogava um Campeonato Paulista como titular e voltava à Portuguesa sem reserva. É tipo assim, não deixa o cara crescer, né? Não Segura, vai tem que para um segurar. lado nem para o outro. E aí em 96 eu fiz uma negociação. Falei, eu não quero mais ficar nessa vida. E tinha os meus direitos lá. Tipo assim, saí, acho, na minha opinião, hoje, pensando, eu saí perdendo, porque era uma grana boa. E eu abri mão para ter meu passe na mão. E aí, em 96, eu fui pro São José Esporte Clube. E depois que eu disputei o Campeonato Paulista no São José, o São José estava na segunda divisão e nós ficamos em terceiro lugar. E aí subiu o São José para a primeira divisão. Josias, uma curiosidade que eu acho que muita gente deve ter, porque assim, no mundo do futebol, imagina-se que rola-se fortunas. Né? Realmente rola-se fortunas para alguns. O Josias, naquela época, vamos colocar que o salário mínimo fosse R$ 10. Qual era o salário do Josias? Eu posso te dizer que hoje, colocando nesses valores, o salário mais alto meu seria 5 mil, vamos se dizer. Certo? Assim, em termos de valores hoje, foi, eu acho que o maior salário que eu Seriam tive. 5 mil hoje. Só que depois desse Campeonato Paulista em 96, eu também consegui um destaque e um empresário me viu jogando e arrumou um espaço para mim num clube japonês. Eu ia para o Japão quando acabasse esse Campeonato Paulista. E aí tirei passaporte, tudo. Você ia jogar na terra do sol nascente. Ia ser logo no começo. Tava o Dunga no time que eu ia.
Tava A jogando lá. abertura do mercado japonês o naquela época, mercado. né? E aí, o cara, quando não tem, a coisa não tem que acontecer e não tem explicação de como não acontece as coisas, e hoje eu vejo que não tem que ficar perguntando por que que aconteceu, por que que não aconteceu, tava tudo certo para mim ir pro Japão, eu ia ganhar, ó, de 5 mil eu ia ganhar 400 mil. Olha só como é que é as coisas. Fizemos um jantar na casa da Helenice, a gente era solteiro ainda, de despedida, que na outra semana eu ia viajar. Aí quando veio uma notícia que o empresário daqui não se acertou com o de lá em termos financeiros, lá vai o Josias, corta tudo, o sonho de que... Nossa. Aí fiquei aí a ver navios, acabou não Nossa, indo. aí dá uma decepciona um pouquinho, né, Muito, Josias? né, Renato? Aí fiquei aquele ano lá, muito decepcionado, né? De que você ia Isso era o realizar. quê? 97, 90, Foi em 96. 96. Aí em 97 fui para Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Fizemos um Campeonato Paulista muito bom também com a Inter de Limeira. E eu acho que assim, depois da Portuguesa foi um melhor clube que eu acho que também O Inter de Limeira? é, que eu acho que destaquei bem. Não sei se você até lembra, o Nego Tira o Sarro, que foi numa dividida que eu tive com o André Luiz na estreia do Campeonato Paulista. Foi contra o Corinthians lá no Limeirão. E a gente tem uma dividida e ele pulou por cima, né? E aí, quando ele caiu, ele torceu o tornozelo. E o pessoal tirava muito sarro de mim, que eu que machuquei ele. E depois ele mesmo, na entrevista, falou que eu nem relei nele e foi no salto que ele deu para se desviar que ele acabou torcendo o Você tornozelo. era considerado jogador meio violento, sim, José? Meio firme? Não era violento, Renato. Eu tinha muita força física. Isso que eu falo para você. Eu tinha muita força física. Para mim chegar na linha de fundo era ficha. Eu tinha muito condicionamento físico. Ô, Josias, uma pergunta da tua filha, da Mariana. A tua missão no futebol, você acredita que foi cumprida? Eu acredito. Para um garoto, que nem eu falei, de sair de uma cidade pequena, de pisar em Maracanã, Morumbi, todos esses campos, é que foi vivido um sonho ou não foi? Josias, eu tenho um sonho, não é de jogar, é só de ver por dentro como que é. Você pode jogar lá, né? Então, eu joguei em todos esses campos. Então, não vai ser dinheiro, não vai ser nada que vai me tirar essa alegria de falar assim, eu estive lá, eu fui um atleta profissional. Jô, essa história do Leão aí. Tem gente que fala que o Leão, o técnico Leão, foi o cara que mais te prejudicou na vida. Ele mordeu seu calcanhar. Tem isso aí mesmo? É mito? Renato, é verdade. Assim, não digo que ele foi o que me prejudicou, mas assim, em termos um pouco. Porque o lateral que estava na época machucou. Isso no Nick qual time? Isso foi logo na Portuguesa, logo quando eu subi, Ah, tá. tá? O lateral machucou. Eu joguei 5 partidas seguidas. E eu já estava me destacando. Teve uma partida contra o Guarani que eu fui o melhor jogador em campo. E lembra que tinha um tal de moto rádio, que o jogador ganhava sempre no final da partida? Era um rádio, chamava motorrádio. E quem me fez a transmissão daquele jogo foi Osmar Santos. Osmar Santos escolheu eu como o melhor jogador da partida. E no final, na entrevista, ele me elogiou tanto que eu falei, pô, será que eu jogo tudo isso mesmo? O Osmar Santos me elogiou tanto e aquele foi um dos dias mais felizes para mim da minha carreira. E aí foi que onde veio a decepção, Renato. Porque você tava de 5 partidas recebendo elogios de um cara que nem um Osmar Santos, que era Que era o cara. o cara na época, de não entender quando o cara sarou, o treinador voltar, o cara e não te pôr mais nunca para jogar. Talvez seja isso que as pessoas falam que ele me prejudicou. E realmente me prejudicou, né? Eu não sei, mas assim, na verdade, vendo essa história, sua opinião minha, não tenho conhecimento dos fatos, não sei o que aconteceu, mas na verdade eu acho que houve-se aí aquela coisa, o cara não tem um patrocinador forte, o cara não tem um empresário forte Sim, pelas pô. costas. Sim, isso tudo entra no meio, né?
É o que eu falei, na época os caras trabalhavam com os medalhões, com cara com mais fama, né? E talvez se ele me deixasse jogar, quem sabe onde eu tinha chegado? Não sei, né? Ô, Jô, e aí, mas e aí você terminou de parar, parou de jogar futebol na Inter de Limeiras ou ainda teve outro Não, clube? na verdade eu parei em 2000, né? Depois em 98 eu joguei pelo Juventus, lá, Aí, ó. voltando lá, né, atrás, aí acabei jogando no Juventus. Depois eu fui para Maringá, em 99, e eu terminei minha carreira jogando no Anápolis, lá em Goiás. Esse foi o último ano, em 2000, que eu... Aí o que fez você falar assim, não, agora é a hora. Aconteceu alguma coisa? O que Renato, foi? o Você que falou, vou fez, pendurar a chuteira. o que fez eu parar era o seguinte, era jogar 6 meses e ficar 6 meses sem contrato. Que eu falo pra você, não era hoje que nem o cara faz por temporada, assina 5 anos de contrato. Aquele tempo você jogava, por exemplo, aí o passe era meu. Eu disputei o campeonato goiano, aí eu precisava de arrumar outro clube para jogar. Como eu não tinha empresário, não tinha coisa, estava ficando difícil arrumar Você tinha outro que fazer um clube. peneirão praticamente Prática, todo. todo ano. Então, aí foi onde que já nasceu a Mariana, eu já tinha uma família. Aí eu falei, não, eu vou parar com isso, eu vou dedicar a minha família, onde eu voltei para Louisiana, né? Então, Anápolis foi o último clube que eu joguei profissional. Ô, Josias, vamos lá. Existe um lance que eu acho que você já respondeu um monte de vezes na lateral. Eu não lembro direito qual. Ah, vai, fala aí, Renato, que eu vou lembrar o lance contra quem foi. Eu não me lembro quem. Não é esse que eu disse contra o André Luiz no Corinthians, que nego me julga que eu machuquei ele? Não é esse que No você tá? primeira, no primeiro, no Foi no início primeiro jogo da abertura do Campeonato Paulista, lá em Limeira, e jogando Ah, contra o é verdade. O Corinthians. pessoal fala que você foi para É quebrar que eu ele, fui né? pra quebrar ele. E mas ele. não foi nem um pouquinho, não? Não foi, Renato. O que eu falei, eu fui com muita disposição. Lá não tinha, era o meu clube, o time que eu gostava, mas não tinha. Eu tava defendendo o meu lado. E ele, na própria entrevista depois do jogo, falou que eu nem encostei nele. Mas até a imprensa caiu de pau falando que eu fui pra machucar Você o cavocou um André buraco Luiz. na lateral ali também, né, Josias? Ah, meu amigo. Era entre eu e ele, quem que você acha que ia ser? Tinha que ser eu, né? Ô, Jô, mas nessa, aí quando você voltou, você já era formado em educação física? Não. Aí você começou a estudar. Eu comecei com uma escolinha aqui em Luisiânia, particular, só que não tinha condições, as pessoas não tinham condições de pagar, né, Renato? Então depois eu comecei mais a trabalhar como voluntário do que cobrar, porque era uma coisa que eu sonhei de quando eu parei de jogar bola, de formar um atleta aqui em Luisiânia. E eu venho tentando esse sonho até hoje, né? Se você trabalha comigo, você sabe que a minha vontade é de que desponte alguém em qualquer esporte, né? Eu já vi tanto sacrifício, às vezes é chato falar isso, não vou citar não, não vou falar nada, né? Mas o Josias, o que ele pode fazer, ele ajuda. Ele tira dinheiro do bolso, ele faz o que pode para pagar viagem, passagem, comprar aquela chuteira que o Guiral e o Carlinhos do Carlinhos te deu. Tijolão. Quantas chuteiras você já deu para atleta isso aí? Então, porque é o retorno que você tem que dar para as pessoas de tudo aquilo que você Não, viveu. mas teve alguns já, teve, não? Alguns jogadores aí que Já, é que nem o Pedro Agra já jogou em profissional, o Julinho, que hoje está abrindo o Jotolé, já jogou no profissional, né? Mas foram carreiras, Fabiano, mas no profissional não. O Fabiano e o Márcio chegou a foi jogar, base, né? foi base. O Pedrinho chegou a jogar no profissional e o Júlio também, mas foram carreiras curtas, eu acho que 1 ano, 2 anos no máximo. E aí eles já pararam e, e se dedicaram a vida em outra coisa. Mas aí, voltando, aí depois teve um concurso na prefeitura e precisava de curso superior, né? Aí foi onde o Wagner me falou assim, Josias, começa a fazer uma faculdade, cara, porque senão você não vai conseguir trabalhar mais no meio esportivo. O Wagner Cavaiar. E eu agradeço muito também essa pessoa porque ele
me despertou para esse lado do estudo. E aí foi onde eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, comecei a trabalhar com a prefeitura com escolinha. Escolinha não, na verdade foi mais em projeto, né? Um projeto social, mas eu também fazia escolinha. E outro parceiro que me ajudou muito nesse trabalho do futebol foi o Chiquinho Ferres, porque o Tico jogava na época. Então eu dava treino durante a semana e o Chiquinho não cobrava hora extra e ia levar o time, né? Então assim, ele já era vereador e ele ia tipo voluntário. Nesse tempo não tinha coordenadoria de esporte. Não, não tinha nada, não tinha. é, Na verdade, não tinha escolinha, não tinha nada. Tinha o Fernando que dava treino, inclusive o César treinou, outros meninos treinaram, mas não tinha o apoio que se tem hoje, né? O apoio da gente ali ter professor, ter bola, ter tudo, não tinha Uniforme, transporte. uniforme, não tinha nada disso. Era muito difícil, né, naquela época. Ô Josias, eu sei que essa passagem, esse trâmite de sair do mundo do futebol e voltar a ser um simples mortal não é fácil, essa transição. Como foi para você essa transição? Ela foi traumática? Ela foi uma transição mais tranquila? Não, Paulo, como que foi isso? Aí você imagina, você sonhar em ser um atleta profissional e de repente você falar assim, vou parar. Não é fácil. Não é uma coisa muito simples falar assim, eu vou sair desse cenário. Mas até que eu acho que eu levei na boa, Paulo. Justamente por começar a trabalhar com garoto, né? Certo. Que aí eu comecei a me enxergar nos meninos. E eu vou conseguir, talvez conseguir fazer um menino transformar em jogador. Mas que não foi fácil, não Você foi. se arrepende hoje de ter comprado teu passe? Porque se a portuguesa era dona do teu passe ainda, ela fica, para não perder o jogador, ela fica empurrando um time e outro e tal. Você não acha que. Renato, que nem eu falei pra você, eu me arrependo financeiramente, né? Porque se eu fico lá, eu teria o meu fundo de garantia, as coisas, teria, talvez esse dinheiro quando eu parasse, seria mais interessante pra mim. Mas eu tenho uma coisa na minha vida, eu não me arrependo assim de quase nada do que eu faço, né? E foi uma tentativa que Já vou emendar uma pergunta aqui. Posso? Paulo? Já já o Paulo vai, então. Me fala o maior arrependimento que você tem na sua vida. de não ter quebrado mais o pau nessa época que o Leão não me colocou. Devia ter brigado mais, de ter esperneado mais, de ir na imprensa. Já que eu tava ferrado mesmo, eu podia ter esperneado mais, Então né? você acha que eu não sei se o ser o cara bonzinho, ou seja essa. Tá passando uma motoca aqui, gente, ela passou meio acelerada. Não, de você ser bonzinho, de você não, vamos dizer, correr atrás dos seus direitos, ou trazer a público o que estava acontecendo com você, atrapalhou muito a sua carreira? Não é que atrapalhou muito. Nego fala assim, aqueles cara que bate de frente, que é bandido. Não, eu acho que ele cobra os direitos dele. E eu tive uma criação que não era de fazer isso, sempre de respeitar os mais velhos, né? Talvez a minha mãe sempre foi evangélica e criou a gente dentro da igreja, e eu não tinha essa índole de ficar discutindo com ninguém. As pessoas falavam para mim e eu ficava na minha. Eu sabia que eu tinha o potencial, mas poderia ter brigado mais. Eu acho que esse foi assim, o maior arrependimento de não ter brigado mais. Voltando a um pouquinho, quando você parou, qual a importância que teve a opinião naquela época da sua mulher? Minha mulher sempre me apoiou em tudo, né? Ela falou, é isso mesmo que você quer, né? Você não quer tentar mais um pouco? Aí eu falei, não, agora
que meu filho não fique com ciúme, viu, Gabriel? Mas minha filha Mariana foi um dos pesos de eu parar, né? Eu queria, já que eu tinha uma família, eu tinha que pensar nessa família, né? Então a Mariana foi assim um ponto que me fez parar, falar, não, eu tenho que cuidar da minha família agora, eu tenho que arrumar um emprego fixo para poder sustentar minha família. Então assim, a minha mulher sempre me apoiou em tudo. Beleza, isso é muito bom. Eu acho que a gente, na vida, independentemente de qualquer coisa, a gente conta com a pessoa que está do nosso lado. E eu sempre falo que a pessoa que está do nosso lado pode nos levantar ou nos derrubar. Aonde a gente está, mostra o que a gente tem do nosso lado. Mostra quem está do nosso lado. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. A família lá atrás sempre foi importante, a família hoje é muito importante, Paulo. Então, ouve aqui o que a Mariana falou para você. Ela falou, Mariana, filha do Josias, falou, olha que legal, até eu me emocionei agora. Você não vai Ela gaguejar falou para falar, assim, por favor, Renato. nunca tive a oportunidade de ver meu pai jogando. Em novembro eu vou ter. Ele vai jogar com a camisa da Portuguesa, vai jogar aqui em Luisiana com os parceiros dele. E tua filha, tua família, essas pessoas que você falou que... Você agora fez eu emocionar, Renato, porque pela perda da minha mãe. Seria a primeira vez que a minha mãe ia me ver jogar ao vivo também, assim, de pertinho. Verdade, E, Ju. e aí eu quero mandar assim um abraço para meus irmãos, para meus parentes, e falar assim que ela foi muito importante na minha vida, mesmo longe, né? Foi uma mulher muito guerreira e tá fazendo muita falta. Ir lá na casa dela, mas tem o seu Inácio que a gente tem que cuidar, que nós temos que dar uma força para ele, que foram 61 anos juntos e ele sentiu o baque. Mesmo sendo fortão, mas ele tá muito triste. É que como seria, não seria A diferente, maior né? parte da vida foi junto. Foi né, Ju? junto, né? Mas a minha mãe deixou um legado muito grande pra gente. Uma mulher que trabalhou na roça a vida toda, que tinha época que a gente não tinha, às vezes, o que comer. Ela ia catar colonhão, catar baquiária. Uma mulher que trabalhou que nem homem na roça. Hoje o Então eu devo muito. seu pai era meio loucão, né? Ele Meu, abandonava tudo e tua mãe que segurava a base, né? meu pai teve uma época, Renato, que não é que ele era loucão, ele não tinha muita paciência de ficar num lugar. Se ele achava que aqui não estava dando, ele metia o pé na estrada e ia procurar melhora. Então, enquanto isso, ela tinha que a sustentar. Ela tinha que fazer a parte dos dois. Sim, mas ele foi um homem muito trabalhador e ele sempre buscou também melhoras pra gente. Tinha a parte que a gente não gostava, que da bebida. Mas meu pai também foi sempre nota 10. Cara, que ser humano é 100%. Mas trabalhava demais, né, seu Inácio? Meu pai trabalhou com ele na prefeitura e falou que parava de forma alguma. Só... É isso que eu tenho para falar. Família, cara, é tudo, em qualquer época. Eles conseguiram criar. Vocês conhecem meus irmãos, né? Não s- Graças a Deus, nenhum virou mau caráter, bandido, todos têm família. Eu acho que isso que é o mais importante, que ela conseguiu fazer em vida, deixar e ver a gente bem, né? Bem estruturado, bem casado. Tem os netos aí, conseguiu conhecer as netinhas mais novas. Ju, Então, mas você também, já que nós estamos partindo, só para adiantar um pouquinho aqui, você também passou no fundo de uma agulha, hein? Aquela cirurgia sua lá, o que foi que deu errado? É verdade, você quase morreu mesmo? pois é, Renato, todo atleta quando para tem a tendência de engordar, né? E na família do meu pai sempre teve os gordinhos. Você pode ver que meus irmãos todos é cheinho, né? É forte, né, Jesus? E aí eu passei por uma experiência
que eu fui fazer aquele teste do sono. Fiquei uma noite lá para fazer o teste do sono. E nesse teste mostrou que eu tinha apneias muito grande. Então, assim, demorava muito aquele Sem respirar. a respiração demorava muito para voltar. O médico falou: você tem duas opções. Ou você usa um aparelho para dormir, ou você tenta fazer uma cirurgia bariátrica que era para diminuir o peso. Ou senão você corre o risco de morrer dormindo. Poderia ter um infarto dormindo. E eu optei pela cirurgia, né? Procurei vários lugares, fui para Marília fazer essa cirurgia. Outra história que não tem explicação. O médico fez mais de 100 cirurgias, nunca deu problema com nenhuma das pessoas que ele fez a cirurgia. Lá vai o Josias fazer a cirurgia. Você pisou no rastro. Não sei, Paulo. E eu me lembro de uma coisa assim que eu falo sempre para a Helenice, descendo nesse corredor, em cima dessa maca, parece açougue quando você vai o boi para o abatedouro lá, todo feliz, porque, né, você pensa, vou fazer uma cirurgia, deu tudo certo a cirurgia. Aí só que não. Depois de 2 dias, ele me liberou para ir para casa. E eu fui para casa da minha cunhada, a Rosa, e o marido dela, Zé Edmilson. E você poderia tomar isso aqui de água e nada de comida, só a água. E quando eu tomei, eu senti uma dor muito grande. A dor foi tão grande que eu desmaiei. Eles achavam que eu estava tendo um infarto, alguma coisa. Me levaram para o hospital de volta. O médico me deu um tipo de um reagente, um negócio azul. Quando eu tomei, saiu na bolsa aqui. Nossa. Aí ele descobriu que abriu 2 pontos Então, do que meu você estômago. a água que você estava bebendo estava indo para dentro do seu organismo? Tava saindo do meu estômago. Quebrou 2 pontos Na verdade, a água estava indo para dentro, quer dizer, era para ficar dentro do do estômago, estômago. estava saindo para fora. Tava saindo. Nisso já estava criando uma infecção no meu intestino. Aí eu fiz uma nova cirurgia para o médico limpar aquele local de novo. E aí foi onde eu fiquei 42 dias internado, tomando os maiores e mais fortes antibióticos possível. Josias, uma inscrição nessa época, quando você tomou a decisão de fazer a cirurgia, você estava com quantos quilos? 142 quilos. Já estava assim, aquela coisa sufocante. De você andar Mórbido, né? 100 metros e tava horrível, Paulo. Rapaz, a gente ia nos jogos regionais, assim, não dava para dormir com jogo, porque jogos regionais o pessoal pensa que é só festa. Você vai lá numa escola dormir no chão, né? E não tinha como dormir com o José, dá desespero. Josias, você motosserra? Não, e parava de respirar, parecia que ele morreu, e agora o que eu faço? Morreu, aí já ia fazer. Voltava a respirar. É outra coisa que eu quero aproveitar e explicar. Esses jogos regionais é uma coisa que nunca a Luisiânia participou. E jogos regionais é uma Olimpíadas. Tem todas as modalidades que tem numa Olimpíadas. Foi outra conquista, né, Renato? Que a gente conquistou aqui de levar os jogadores para disputar esses jogos regionais, que é corrida, que é natação, que é salto em altura. Nós nunca tivemos esses atletas de salto em altura, mas levamos várias modalidades. Salto em altura. Ah, teve você. Eu, Verdade. medalha de bronze. Ô, cara. Ô, tá vendo? Aqui, Tá vendo? Já dando. Para! Pô, eu sou ruim em tudo que é esporte, que eu ganho, esquece. Pô. Ô, cara. Mas o nome do salto não Não, é não é salto. salto em vara, não. Lá é em altura. O dele foi É salto em aquele um que altura. Você vai correr sem equipamento e tem que Ah, saltar em tá. cima Tá da vendo? régua lá e cair no colchão. Não, mas você tem o biotipo de um atleta desse. Levantamento de copo não serve. Tá vendo? Eu já ia Aí, fazer. Jô? Se ele não está presente, eu já ia fazer uma grande injustiça, né? Um medalhista. Ô, Jô, Rapaz, jogos regionais, nós já aprontamos coisa também, Montamos uma equipe de dama com professores e jogadores de vôlei. E a gente ser bronze também ou ouro? Nós fomos bronze um ano e ouro outro. Em dama, nunca tínhamos jogado dama. Rapaz, eu acho que será que Mas nós treinamos, a gente tinha o Francisco lá, que era o nosso. Ó, nós fizemos coisas nesses jogos regionais, coisas impossíveis.
De uma segunda divisão, uma cidadezinha de 5 mil, nós subimos para a primeira divisão. E Coisa Luiz de Fernando cidade- é a única cidade que conseguiu isso. Desse porte, subir de uma segunda para a primeira Não, divisão. extraordinário. Vocês dois entraram nesse assunto, eu vou aprofundar um pouquinho. Tá. Luisiana chegou a esse patamar, a essa excelência esportiva. E o que que aconteceu? O que que aconteceu para que Luisiana perdesse Deixar de ser referência, né? deixar de ser essa referência, deixar de ser aquela cidade minúscula, aquela formiga, conseguiu chegar aqui junto com a gente. Eu lembro que, se eu não me engano, ia disputar com Campinas, Piracicaba, só cidades de porte acima de 100 mil habitantes. O que que aconteceu para não dar continuidade nesse trabalho? Paulo, então vamos começar lá naquilo que eu falei quando eu cheguei em Louisiana. Não tinha nada dessas modalidades, não tinha nada disso. E eu sempre tive um sonho de, como profissional, tentar formar atletas profissionais. E aí onde eu encontrei esses 4 ou 5 loucos aí, e onde foi criada a Coordenadoria Municipal de Esporte. E esses moleques trabalharam feito gente grande. Eu não fui um coordenador que precisava pegar no pé deles para eles poderem trabalhar. Eles é que dava a ideia e eu dava a corda para eles trabalhar. Então foi um incentivo financeiro e encontrar esses apaixonados também pelo esporte. E todos eles até hoje é apaixonados pelo esporte. Só que teve uma transição que eles passaram para professores do Frota. Então eles não podiam fazer o mesmo trabalho na coordenadoria de esporte. Hoje eles são professores do Frota. Então hoje está faltando, além do material humano para poder trabalhar só no esporte, né? Que nós precisamos resgatar esses profissionais para poder trabalhar. Que a gente espera agora com essa volta do Rogério a gente conseguir fazer isso aí, né? E tanto é que está surgindo um novo projeto, o Jolé, já tem o Rudinei trabalhando com o Leque. Então a gente espera resgatar esse incentivo, esse apoio para a gente voltar a ser essa potência novamente. Sim, só lembrando vocês, gente, nós estamos sendo transmitido pelo Febrinha Vídeos, o canal Febrinha Vídeos, porque a gente teve um pequeno problema técnico, vamos falar certo, né? Mas, gente, entra lá no nosso canal lá, conta pra nós, dá um joinha lá, se inscreve no canal. Posteriormente vai ser postados os vídeos, os cortes dos vídeos, tá? Vai ser postados os cortes dos vídeos. E eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Meganet. Internet na velocidade da luz. Vai aí, Catatá. Robinho Alarmes. Segurança para sua empresa e sua família. Queijos Quer. Cê quero, eu quero. Quiosque do Paulinho. O lugar certo para você fazer sua festa. É isso aí, esse pessoal acreditou na gente. E você que está nos assistindo e quer vincular seu nome da sua empresa com a gente aqui, é só nos procurar, tá? Não custa caro não, né, Paulo? É só dar um apoio, né? Não, é só um apoio, gente. A gente quer um apoio, a gente quer fazer, na verdade, contar as histórias e eternizá-las. Porque daqui 20 anos, alguém vai poder ver sua história no YouTube, Josias. Alguém vai saber que o Josias foi um atleta de alto nível, que o Josias se tornou um pai de família por conta de todo o aprendizado que ele teve lá atrás, graças à família. Então, assim, gente, vamos dar valor às nossas raízes, vamos dar valor à família. Temos que ter amigos? Temos. Mas, infelizmente, gente, quando nós choramos, é o teu pai e tua mãe que vai te colocar o ombro para você chorar. Não vai ser seu amiguinho, não. Então, dê valor a esse cara que está dentro da tua casa, dê valor a essa mulher que está dentro da tua casa, o qual você chama de pai e mãe. Hoje o Josias é um pai,
tem 2 filhos lindos, um homem e uma mulher já, né, Josias? Primeiro foi Mariana, que vai fazer 23 anos, né? Minha princesa. Depois veio o Gabriel, que fez 19 anos, meu parceirão, né? Hoje já está trabalhando também. A Mariana já fez faculdade de biologia, agora está fazendo um mestrado. Tenho muito orgulho dos dois, que, assim, não me deram problema nenhum. Dizem que na transição de adolescência para puberdade, essas coisas, Aborrecente. vira aborrecente. E eu, graças a Deus, nunca tive problema com os dois, né? E eu quero aqui aproveitar e parabenizá-los porque são grandes filhos, 2 grandes filhos. Rapaz, acho que filhos da gente refletem uma boa parte do que a gente mesmo é. Do que mesmo a gente é. E assim, Josias, Ô, Paulo, o pessoal aí falando que nosso microfone tá baixo, eu acho que vai ter que chegar mais próximo. ô gente, tá baixo aí, dá um joinha aí. Dá um joinha aí se aumentou. É que eu não posso falar muito perto dele, não. Continua. Então, assim, gente, Josias, eu vou entrar num assunto aqui meio. Eu não sei se é complicado para você, como que você leva isso. Mas a gente sabe que quando a gente pensa, a gente tem um certo grau de conhecimento, a gente quer ajudar. E nós somos sabedores que para ajudar, a gente como pessoa física, a gente não consegue. A gente não consegue. Nós temos que nos tornar alguma coisa. Tá? E eu sei que você tentou enveredar pelo mundo da política. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência na política. Você fala como candidato? Sim. A minha experiência, eu posso dizer que foi produtiva, Paulo, assim, porque quando eu me candidatei, eu tinha 2 anos que eu estava em Luisiânia. Muitas pessoas não me conheciam, assim, pessoalmente, né? Não tinha muitas amizades. E eu tive 62 votos. Então, 62 pessoas acreditaram em mim, né? É claro que você quer ser eleito, que você quer lutar pelas pessoas, mas às vezes não é só através da política que você consegue fazer. Eu falo assim, o que vocês hoje estão tentando fazer já é uma ajuda, que através desse depoimento que eu estou dando hoje, as pessoas podem falar assim, não, eu posso, eu sou capaz, né? Mesmo morando numa cidade pequena. Então eu falo assim, você lembra de um campeonato que a gente fez na quadra, logo que você chegou aqui também, que nós fomos atrás de patrocinadores para conseguir fazer sorteio durante o campeonato? Então, existe várias maneiras da gente ajudar, Paulo. Existe várias maneiras da gente poder movimentar as coisas. Eu acredito assim, que basta a pessoa querer, né? Mudar o mundo, basta a gente começar por aqui. Na verdade, muita gente quer mudar o mundo, né? Mas não consegue mudar a própria vida. Então, você tem que começar por você, né? Vendo o que você pode fazer de diferente para ajudar aquele meio onde você vive, né? Nós, através do nosso trabalho, conseguimos mudar a parte esportiva. Não só a parte esportiva, mas quantos garotos passou pelas nossas mãos? Que a gente vê que eles hoje são pais de famílias também, não se tornou profissionais, mas se tornou cidadãos bons, que têm suas famílias. Então, eu acho que isso aí já foi uma grande ajuda. Sabe, na verdade, Josias, eu vejo também que o maior mérito fazendo atletas é muito bom. Fazer jogadores de alto nível, porra, legal. Mas eu acho que o esporte, na minha opinião, a maior contribuição que o esporte dá é criar homens
criar mulheres com honra, que saiba valorizar o que é bom, o que a família. Sejam cidadãos participativos. Sim. Paulo, assim, o esporte, no que te ajuda? Primeiro, ele fortalece o teu corpo, porque a gente é feito de carne e músculos. O teu coração é um músculo. Se você pratica esporte, você vai ter um coração mais forte, mais saudável. Ele vai trabalhar menos para poder bombear o mesmo tanto de sangue. Ele ensina regras, e tudo na vida você precisa saber regras, né? E outra coisa, ele leva você a tentar buscar as vitórias no dia a dia, né? Porque o esporte, quer queira, quer não, é uma coisa de disputa. Ele vai te ensinar a ganhar, a perder. Então, o esporte eu acho que é uma das coisas, uma das ferramentas maravilhosas para formar cidadão. Ô Josias, não é muito de costume, né, nesse programa de bate-papo, e como o Paulo falou, isso aqui não é um programa de entrevista, é um programa de bate-papo. Mas, como a gente já está avançado na hora aí, eu vou fazer vou falar alguma frase aqui, alguma pergunta, e você tenta responder o mais rápido possível, pode ser? Meu Deus. Só para o pessoal lá. Isso é complicado, que aí você pega você meio de surpresa, vai que você fala abobrinha aqui, vai, vamos lá. Aí você fala machixe. O dia mais feliz da sua vida, Meu casamento, o dia mais triste, perda da minha mãe. algum sonho que você ainda tem para realizar, Formar um atleta profissional. o que você gostaria de ser se não fosse jogador, Eu gostaria de ser um militar do exército. um hobby que você gosta de praticar, Renato, eu acho que não existe, é jogar bola. jogar bola. Então, Paulo, Josias, gente, na verdade assim, nós estamos... Tá pingando aí, mas pode chegar o cacete? já está acelerado. Ô, gente, eu vou falar pra vocês. A gente tá com um pequeno problema aqui, tá chovendo pra caramba em Luisiana, nós vamos ser meio que obrigados a dar uma diminuída no tempo aqui, tá? Josias, eu queria agradecer do fundo do meu coração a tua presença aqui. Quando você precisar de mim, tiver ao meu alcance, estou à inteira disposição. Meu muito obrigado, minha reverência a você, meu rei. E que Deus abençoe, que você continue sendo esse cara fantástico que você é. E estamos aí. Gente, eu vou de antemão passar para o Josias e pedir para ele dar os agradecimentos dele. Eu já vou rapidamente agradecer ao nosso patrocinador, Meganet. Pode ir você. Vai, então vai. Internet na velocidade da luz. Robinho Alarmes. Proteção para sua empresa e sua família. Queijos Quero. Você quer? Eu quero. Paulinho. Quiosque do Paulinho. O lugar certo para você fazer a tua festa. Só um minutinho, deixa eu corrigir aqui a do Robinho. É proteção para o seu patrimônio e para a sua família. Isso. Robinho Alarmes. E o telefone, Meu primo. o telefone do Robinho é 997-357895. Quem precisar de cerca elétrica, cerca elétrica, liga para ele lá. Josias, eu aqui já vou encerrando a minha parte. Muito obrigado de coração. Pode ficar ligeiro que a gente vai chamar você outras vezes. Quem sabe a gente coloca alguns Vai assuntos. falar só dos jogos regionais agora, né? Só dos jogos regionais. As histórias. Vamos colocar algumas coisas picantes aí no meio, né? Paulo, eu que agradeço pelo convite de você, o Renato. Eu quero de novo parabenizar vocês pela coragem de estar fazendo esse programa. De novo, desejar boa sorte para vocês, que mais pessoas venham aqui e possam abrir o coração e falar as suas verdades, o que realmente se passou, né? Abertamente. E como você disse, um bate-papo. Um bate-papo. Eu, mais uma vez, obrigado. Quero mandar um abração para minha família
para os meus irmãos, para o meu pai e para todo mundo que está assistindo a gente. Aí, os nossos amigos internautas, nosso muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima, gente. Nós temos tempo e dedicação para ouvir vocês. Então, Conte com nós. conta pra nós. Caramba. Conta pra nós. Valeu, gente. Tchau, tchau. O que é aquilo ali? Nós vamos ter que descontar que tá boiando. Mas já acabou? Já. Foi legal, foi difícil, Josias. Nada, eu gostei, adorei. Pô, foi 2 horas de coisa. Já? né? 2 Já horas? é 9 horas. Nem parece. Passa rapidão, né? Foi muito legal. O Durco não deu pra falar muita coisa, achei um monte de coisa de perguntar aqui ainda. Aí eu ia perguntar sobre a diferença, agora eu quero ouvir, Josias. Qual é a diferença do futebol? Vamos comer, vai lá. Você não comeu nada, você só pode falar. Qual a diferença do futebol antigamente, assim, um tipo de jogo, o que você acha? Aí eu ouvi uma criança. Ela fica salva. É, e pendura na cabeça aqui. Aí. Dá o quê, gente? Pegar um queijo. E aí? O que você achou? Foi ótimo. Nossa. Ó, isso que é legal, né? Quero Ó, fazer ó, todo cara, eu vou tirar uma. Vamos fazer todo dia isso aqui. Olha como que é. Vou tirar uma foto dos bastidores aqui agora. Vamos ver aqui. Pera aí, não, fica aí, fica aí. Isso aí que vai ser legal, rapaz. Ah, ó o Rafinha, rapaz. Ia mostrar a super produção aqui, ó. Conte pra Vai, nós, tá Paulo. boiando, né? O Paulo esqueceu até Oi, amor. do programa aí. Até eu fiquei em O dúvida. Renato tirar foto, já foi. Vai. Celular novo. Tá, Faz cara de... Vai, Renato. tá bom. Tchau. Conta pra nós, foi muito bom. Pena que a chuva. E aí, a Helenice ligou brava que tá demorando muito? Não, é pra mim pegar um lanche que a Mariana é um comedor, tá chovendo. Mas eu gostei, foi muito bom. Não. Nós temos que contar as histórias dos jogos regionais. Quanto será Das que, laranjas na piscina. será que nós vamos dar. Tem um pico de Você viu o comentário quase dele? 60%. De quem? É difícil juntar, sabia, Ju? Dos Se jogos você fizer uma regionais. live no Facebook, você juntar Não 10 vi. pessoas, 20 pessoas, é difícil. Né, Paulo? Ah, então- Pior que a gente foi quebrando o link e foi. É, e foi quebrando. Não, mas eu acho que agora vai acontecer o. Aí o pessoal assim, vamos compartilhar no Facebook, essas coisas. O cara tá hora que tava olhando assim. Renato, lembra dos jogos regionais de trabalho? Foi feito com 328%. E ainda você indo na primeira divisão. Sem deixar de falar, né, Jô? Não, mas então. Mas vai ter outras vezes. Ter oportunidades. Na verdade, a minha vontade de fazer o primeiro programa Ô, Rafa, tinha que ser uma pessoa espontânea. pode ser a gente ser ruim também. Por que tem que ser uma pessoa espontânea? Porque se chega uma pessoa aqui que, ô Josias, como foi o teu jogo da Portuguesa com o Santos em 1900? Ah, foi bom. E aí? Qual foi a coisa mais difícil? Ah, o campo era meio ruim. Não responde mais, sabe? E tem aquela coisa. Perguntas bíblicas, mas que a gente acabou não fazendo. Material esportivo, naquela época que você começou a jogar profissional, para hoje, Eu ia falar isso, né? Se tivesse oportunidade, que nem o Renato falou, ia. Naquele tempo a chuteira, meu filho, era 10 quilos. Hoje o moleque põe uma chuteira, parece que tá descalço. Pô. Então, só que em compensação eles querem pensar mais na chuteira do que no futebol. Ó,
O cara é exigente ainda. Não come azeitona. Renato, o próximo começo de breve é você que vai correr atrás. Você vai correr atrás. Eu fui lá buscar, o cara falou. Não, ele foi lá na empresa me entregar. Eu fui lá e falou, rapaz, não tá pronto não. Ele falou, eu falei, até que hora você vai estar aí? Ele, 6 horas. Ele falou, eu vou passar pro lado e Eu deixo lá posso com o comer Paulo. qualquer coisa, tipo. Então tá, o próximo eu vou conseguir o patrocínio? O próximo começo é você que consegue patrocinar. Eu vou vir aqui comer, tá? Apesar O John Lennon queria vir de todo jeito. Falei, ô João, pode ir, até é bom que você fica assistindo lá, vai falando sobre, né? Aí eu vou, não, depois eu vou expulsar, para expulsar nada. Ele queria vir ver você falar com ele. Mas agora, Jesus, agora é que é legal. Agora vai ficar lá, o pessoal vai falar, vai Melhora isso. melhorar aquilo, melhorar isso. Vamos ter algumas pessoas que vão criticar, vai ter algumas pessoas que vão falar que o Eder é isso, que o Renato é aquilo. Meu sotaque caipira e voz é. Mas daí já. Isso aí já faz pra. Por isso chama nós. Berra pra nós. Mas esse conta pra nós quase não sai no Come final. Jesus. Come negão queijo? Oi? Quase não sai o conta pra nós no final, É. pô. É mesmo, é. Conte pra nós, conta pra nós nada. Muito obrigado, José. Deus abençoe. Bem, obrigado. Ó, o que nós precisamos fazer? Uma lembrancinha para os convidados. Pode deixar que a Brené Carlos faz. Uma lembrancinha do Conta Pra Nós. O que você acha, José? Já aqui escrito conta pra nós, né? É, uma lembrancinha aí para levar para. Quem você tá caçando, José? Dá pra fazer com... Opa, não foi aquela que eu usei para enxugar ali. Ah, depois a gente sempre conversa. Mas dá pra fazer sim. Porque põe um... Aí manda o logo pra a Letícia. A Letícia faz no MDF. Eu queria falar mais, pô. Tava ficando bom, meu. Pior que tava bom mesmo. Nós ia ficar passando a noite inteira. Que você falou que queria falar bastante aí, tá? É o tempo, né? A chuva. A cantada fenomenal. Mas é mais ou menos isso aí, né? Eu só quero ver o que ela vai falar agora quando eu chegar lá, viu? Depois você manda. Tchau. Obrigado, hein? Ah, ela da mãe aí, ó. Tá levando embora, Josias? Não, foi outra. Ah, foi outra? Maior? Maior. Ah, a voz saiu boa, velho. O microfone é bom. É que eu. Você bem gosta de escrever? Pergunta. Ó, o Paulo, só degustando. Dá certo. É melhor vir te mostrar. É legal isso aí, Paulo. Enquanto ela tá perguntando se o Paulo comendo, que a pessoa que tá em casa já fica. Queijinho, tá? Entendeu? Porque às vezes vem uma pergunta grande, como que eu vou... Na verdade. Outro microfone fecha. Não, precisa de mais dois, né? É. Precisa de mais dois microfones top. Peraí, ó. Sabe por quê? Porque vai que vem dois, algumas vezes vai ser dois convidados. Não, pingana. Ô Renato, Ai. aproveitando que nós estamos aqui. Outubro. Outubro, mês rosa. Acabo de fazer os ajustes. Ah, Prevenção. Eu acho legal vocês trazerem alguém da área.